Nessa aula, nós vamos começar a estudar o efeito Doppler. O efeito Doppler é um efeito que ocorre quando uma fonte de ondas e um observador possuem movimento relativo entre si. Um exemplo disso é quando você está parado na rua e se aproxima na sua direção uma ambulância. Você percebe que, enquanto a ambulância se aproxima de você, o som que ele emite da sirene parece ser mais agudo e quando ela se afasta, o som parece ser mais grave. O que acontece é que você percebe que a frequência ela aumenta à medida que a ambulância se aproxima de você e ela diminui à medida que ela se afasta. Para estudar esse efeito e tentar entender um pouco mais sobre ele, vamos considerar inicialmente a situação em que tanto a fonte como o observador estão em repouso. Nesse caso, nós temos aqui uma figura que representa uma fonte F que emite ondas sonoras. Aqui a gente tem as frentes de onda, que tem uma distância entre cada frente de onda, é o comprimento de onda lambda. E aqui tem um detector que está detectando essas fontes, essas ondas sonoras emitidas pela fonte. Bom, a frequência percebida pelo detector, eu vou chamar de F', ela é dada pelo número de frentes de onda, ΔN, que passa no detector em um certo intervalo de tempo ΔT, como mostrado na equação 194. No entanto, esse número de frente de ondas é o quê? É a distância percorrida pela frente de onda dividido pelo comprimento de onda. Isso vai dar o número de frentes de onda. Logo, se eu substituir a equação 195 na equação 194, nós temos que a frequência F' percebida é igual a ΔS, que é a distância percorrida pelas frentes de onda, dividido pelo comprimento de onda lambda e multiplicado pelo intervalo de tempo ΔT. Equação 196. Também sabemos que uma vez que a onda sonora se propaga com velocidade constante v, a distância ΔS é dado pelo produto v vezes ΔT, como mostrado na equação 197. Se a gente substituir no lugar de ΔS na equação 196 a equação 197, nós chegamos na equação 198 e na equação 199. Onde eu vejo que a frequência F' percebida pelo detector é igual à velocidade da onda, que é a velocidade do som, no caso da onda sonora, dividido pelo comprimento de onda da onda emitida. Nós conhecemos também, através da equação 200, a chamada relação de dispersão, que é essa relação entre a frequência F, a velocidade v e o comprimento de onda lambda. Nesse caso, a gente sabe que a frequência emitida pela fonte, F, é igual a V sobre lambda. Logo, se eu substituir a equação 200 na equação 199, nós obtemos a equação 201, que mostra para a gente que a frequência percebida F' é igual à frequência F. Então, no caso de uma fonte e de um observador em repouso, um em relação ao outro, a frequência percebida é igual à frequência emitida. Ou seja, a gente não tem efeito Doppler porque não tem mudança da frequência. Agora vamos considerar o caso de uma fonte em movimento e um observador em repouso. Aqui nós temos uma figura que representa uma fonte F que se move em direção a um detector D com velocidade VF constante. O que acontece? Na medida que ela se aproxima do detector, as ondas emitidas, o comprimento de onda emitido, ele passa a ser menor. Vamos pensar o seguinte. Num certo intervalo de tempo tal, que é o período de oscilação, a frente de onda percorre a distância S1. Essa distância S1 é dada pelo produto V, que é a velocidade de propagação do som, velocidade da onda, vezes o período de oscilação tal. No entanto, decorrido um certo intervalo de tempo tal, a fonte também se deslocou. Ela andou, ela foi na direção do detector. Logo, essa distância que eu vou chamar de S2 percorrido pela fonte é dado pela velocidade da fonte VF vezes o período de tempo tal. Qual vai ser o comprimento de onda percebido pelo detector? Vai ser a diferença entre essas distâncias, porque a fonte emite um sinal e percorre uma certa distância. Logo, o comprimento de onda percebido é a diferença entre a distância ΔS1 e ΔS2. Se nós substituirmos as equações 202 e 203 na equação 204, nós chegamos na equação 206, onde o comprimento de onda lambda linha percebido é igual a tal
que multiplica a diferença entre a velocidade do som e a velocidade da fonte. Mas nós sabemos também, podemos utilizar a relação de dispersão para escrever que a frequência percebida f' é igual à velocidade dividido pelo comprimento de onda percebido, lambda'. Logo, se a gente substituir a equação 206 na equação 207, nós chegamos na equação 209, onde eu tenho a relação da frequência percebida f' com o período tal, a velocidade de propagação do som, dividido pela diferença entre a velocidade do som e a velocidade da fonte. Bom, nós sabemos, lá dos nossos estudos de oscilações, que a frequência é o inverso do período. Logo, na equação 209, eu posso trocar 1 sobre tal pela frequência emitida pela fonte. E agora, finalmente, nós obtemos uma relação entre a frequência percebida f' e a frequência emitida f. Então, a frequência f é aquela frequência emitida pela fonte, e a frequência f' é a frequência percebida pelo observador, pelo detector. E nota que eu tenho um termo, essa frequência emitida está multiplicada por um termo que depende das velocidades do som e da velocidade da fonte. No caso, se a velocidade da fonte for 0, significa que a fonte está parada, as frequências vão ser iguais. Agora, se a velocidade da fonte é diferente de 0, eu posso ter uma frequência percebida maior do que a frequência emitida ou menor do que a frequência emitida. Isso vai depender do sentido dessa velocidade. Então vamos considerar o seguinte. Vamos considerar o exemplo inicial, né, que a fonte está se deslocando na direção do detector. Então quando ela se direciona, se movimenta na direção do detector D, o comprimento de onda observado vai ser menor. Logo, pela relação de dispersão, eu sei que o comprimento de onda é o inverso da frequência. Se o comprimento de onda percebido diminui, a frequência percebida aumenta. Por outro lado, se eu tenho agora a fonte se afastando do detector, o comprimento de onda percebido aumenta, e uma vez que o comprimento de onda percebido aumenta, a frequência f' diminui. Então nós temos que mudar a equação 211 para considerar esses dois aspectos. E como que a gente faz isso? A gente troca esse sinal de menos por um sinal de mais ou menos. Ele vai ser escolhido de acordo com o sentido da velocidade. Então vamos pegar aqui a equação 211 e vamos fazer o seguinte. Se a fonte se aproxima, né, eu sei que a frequência percebida, né, eu vou usar o sinal menos. Né, por quê? Porque se eu usar o sinal de menos aqui, esse número aqui vai ser um número maior do que 1, né, porque aqui eu tenho um número V menos VF, e vou ter um número menor que 1 multiplicado pela frequência. Logo, a frequência percebida vai ser maior do que a frequência emitida. Por outro lado, se ele se afasta, nós utilizamos o sinal de mais, e aí esse número aqui, ó, que está dentro do parênteses, né, quando você colocar os valores e fazer as contas, você vai ver que esse é um número menor do que 1. Logo, a frequência percebida é menor do que a frequência emitida. Então, esse é o caso em que a gente tem fonte em movimento e observador, né, o detector, parado. Então, vamos pensar, você está parado e vem vindo a ambulância na sua direção. Então, seria esse caso. Ela pode estar vindo na sua direção ou pode estar se afastando, mas você, que é o observador, está parado. Próximo caso é onde a gente agora tem a fonte parado e o observador em movimento. Então, poderia ser um caso em que a ambulância está parado e você está em outro carro, por exemplo, indo em direção à fonte. Então, nesse caso, a gente tem uma figura aqui, né, que representa a fonte emitindo as ondas, as frentes de ondas com o comprimento lambda. E o detector agora, ele se movimenta em direção à fonte com velocidade que eu vou chamar aqui de VD. E, novamente, a frequência emitida, frequência percebida, f', vai ser o número de frentes de onda que passa pelo detector ou que ele atravessa por unidade de tempo, ΔT. Esse número de ondas, de frentes de onda, ΔN, ele é uma composição do número de frentes de onda que o próprio detector atravessa devido à velocidade dele, que eu chamei aqui de ΔND, e o número de frentes de onda emitida pela fonte, que a fonte está emitindo as ondas. Então é a composição dos dois. Bom, a frente de onda, o número de frentes de onda emitido pela fonte, vai ser a distância percorrida pela frente de onda dividido pelo comprimento de onda. Equação 215. E a gente sabe que a distância ΔS
é a velocidade de propagação da onda, que é a velocidade v do som, vezes ΔT. Logo, se a gente substituir a equação 216 na equação 215, nós chegamos na equação 217, onde o número de frente de onda ΔNF, emitido pela fonte, é igual a V ΔT por lambda, onde lambda é o comprimento de onda. Bom, por outro lado, o número de frente de onda percebido pelo detector devido à velocidade dele vai ser a distância que o detector percorre, ΔNS, dividido pelo comprimento de onda das ondas, da onda emitida. Essa distância ΔS é dada pelo produto da velocidade do detector vezes o ΔT. Se a gente substituir essa equação na equação 218, a gente chega que o número de frente de onda emitido pelo detector, percebido pelo detector ΔND, é igual a velocidade do detector vezes ΔT dividido por lambda. Só que a gente tem que lembrar, né, a gente tem agora o número de frente de onda devido ao detector e o número de frente de onda devido à fonte. Então, o número de frente de onda total é a soma disso. Então, a gente tem a equação 217, que dá o número de frente de onda emitido pela fonte, e a equação 220, que dá o número de frente de onda percebido pelo detector devido à sua velocidade. Se eu substituir a equação 220 e a equação 217 na equação 214, nós obtemos a equação aqui, onde eu tenho que o número de frente de onda, ΔN, né, é dado por velocidade do detector vezes ΔT dividido por lambda, mais velocidade da onda emitida, que é a velocidade do som, dividido por lambda. E aí, eu posso fazer o quê? Eu lembro, né, que a frequência emitida é ΔN por ΔT. Logo, se eu substituir a equação onde eu tenho o ΔN na equação 213, eu chego nessa expressão para a frequência percebida. Então, a frequência percebida F', ela é igual à velocidade do som mais a velocidade do detector dividido por lambda. Só que eu sei que lambda, eu posso escrever ela como V sobre F. Isso vem lá da relação de dispersão. Então, se eu substituir a equação 225 na equação 223, a gente chega na equação 226. Então, aqui eu percebo o quê? Que a frequência percebida é a frequência emitida pela fonte que multiplica a velocidade do som mais a velocidade do detector dividido por V. Só que isso daqui é no caso em que o detector está se aproximando. Por quê? Quando ele está se aproximando, o comprimento de onda percebido diminui, logo a frequência aumenta. Que é o que acontece aqui. Ó. Isso aqui é um número maior do que 1, logo a frequência percebida é maior do que a frequência emitida. No entanto, se ele se afasta da fonte, o comprimento de onda aumenta. Se o comprimento de onda percebido, lambda aumenta, a frequência diminui. Então, para levar isso em conta, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no exemplo anterior, na questão anterior. Nós vamos trocar aqui por mais ou menos. E aí, nós vamos usar o sinal de mais quando o detector se aproxima e o sinal de menos quando ele se afasta. Então, esse é o caso em que o observador está em movimento. É aquele exemplo, a ambulância está parada e você está de moto ou de carro indo em direção a ela. E aí você está indo em direção a ela ou se afastando dela. Você usaria a equação 226 para calcular a frequência percebida. Bom, agora o que interessa aqui é a gente juntar os dois movimentos, que é fonte e observador em movimento. Então seria o caso de você de carro indo em direção à ambulância e a ambulância indo na sua direção, né? Os dois se aproximando ou os dois se afastando. Então, no caso da fonte parada e o detector, da fonte em movimento e o detector parado, nós temos a equação 211. No caso da fonte parada e o detector em movimento, nós temos a equação 226. Agora eu quero saber o caso em que os dois têm velocidade. Os dois estão se movimentando um em relação ao outro. O que acontece? É uma composição. Então eu vou multiplicar a equação 211 e a equação 226. Eu vou pegar os dois termos ali, né? Eu vou pegar essa parte aqui da equação 226 e só essa parte aqui da equação 211. Bom, quando eu faço isso, eu tenho uma composição dos movimentos. Então, essa equação 231 é que vai dar a frequência percebida, né, que depende da velocidade do som, da velocidade da fonte, da velocidade do detector e, óbvio, da frequência emitida. Então, vamos ver o seguinte. Se o objeto se eles estão se afastando entre si, o comprimento de onda percebido aumenta e a frequência diminui.
Então eu vou usar menos em cima e mais embaixo. Por quê? Porque se a frequência está diminuindo, esse número tem que ser um número menor do que 1, para que, quando multiplicado com a frequência emitida, ele dê uma frequência percebida menor do que a frequência emitida. No outro caso, ele se aproximando, o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta, e aí eu uso o contrário. Eu uso o sinal de mais em cima e o sinal de menos embaixo. Porque isso aqui vai ser um número maior do que 1, multiplicado pela frequência emitida, dá uma frequência percebida maior do que 1. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, vamos considerar um exemplo teórico aqui, uma continha bem simples. Então o exemplo é o seguinte, você tem um carro, tá? Esse carro está se movendo na direção de um observador que está parado a uma certa distância. Então esse carro aqui, por exemplo, é um carro de polícia ou uma ambulância que tem uma sirene que emite o som com a frequência em 900 Hz. Esse carro está se movendo com a velocidade de 120 km por hora, então ele está se aproximando do observador. Qual será a frequência percebida por esse observador? O carro está emitindo uma frequência de 900 Hz, qual é a frequência que ele vai perceber? E vamos pensar também no caso se afastando. O carro ainda continua emitindo 900 Hz, uma frequência de 900 Hz, se afasta do observador com velocidade de 120 km por hora. Qual é a frequência percebida? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, vamos ouvir o som que o carro está emitindo. Né? Qual é essa frequência 900 Hz? O que ela seria aqui? Mais uma vez. Então, essa é a frequência emitida pelo carro. Qual será a frequência percebida? Então, vamos para o primeiro caso. Ele está se aproximando. Então, nós vamos pegar a equação 231, que é a equação que trata aí do efeito Doppler. Então, F' é a frequência percebida, F é a frequência emitida, V é a velocidade do som, VD é a velocidade do observador e VF é a velocidade da fonte. Como ele está se aproximando, então a frequência percebida, né? Eu vou usar o sinal de mais no numerador e o sinal de menos no denominador. Eu sei que essa frequência percebida vai ser maior. No entanto, a velocidade do observador é zero, ele está parado. Então, a frequência percebida F' vai ser F, que multiplica V dividido por V menos VF. Aí eu sei que a velocidade do som é 340 metros por segundo. Vou utilizar esse valor aqui. Valor para a temperatura ambiente aí em torno disso, a velocidade do som no ar. Uma frequência de 900 Hz. E uma velocidade de 120 km por hora, que convertendo para metros por segundo, dá aproximadamente 33,3 metros por segundo. Então, substituindo esses valores na equação para a frequência percebida, né? Nós temos aqui, ó, no lugar da frequência F vai 900, no lugar da velocidade do som 340, no lugar da velocidade da fonte 33,3. Se você fizer essa continha, vai dar algo aproximadamente aí 998 Hz. Então nota, a frequência emitida é 900 e a frequência percebida durante a aproximação, eu chamei ele de F'AP, é de aproximadamente 998 Hz. Então esse é o caso aproximando. No caso se afastando, o que vai acontecer? No caso se afastando, nós temos novamente a equação 231. Só que agora a frequência percebida ela vai ser menor. Logo, eu vou usar o sinal de menos no numerador e o sinal de mais no denominador. Mais uma vez, a velocidade do observador é zero. Logo, eu tenho essa equação aqui para a frequência percebida. E aí eu sei, novamente, velocidade de 340, frequência 900 Hz e velocidade de 33,3 metros por segundo. Substituindo na equação e fazendo as continhas, eu chego aí numa velocidade F' de afastamento, né, numa frequência F' de afastamento, eu chamei de F'AF, de aproximadamente 820 Hz. Então essa é a resposta aí para o problema. Qual é a frequência percebida durante a aproximação e durante o afastamento? Então aqui eu tenho, né,
o carro emitindo 900 Hz, a velocidade de aproximação 120 km por hora, e eu tenho que a pessoa que está aqui, o observador, ele vai perceber a frequência, ele vai ouvir como se fosse 998, no caso aproximado. Então vamos ver aqui a frequência emitida e aqui a frequência percebida. Vamos ouvir. Agora a frequência percebida. Mais uma vez. Agora nós temos aqui o caso dele se afastando. Então quando ele se afasta, a frequência é menor, a frequência é 820 Hz. Qual é essa frequência? Vamos ouvir. Vamos ouvir a frequência emitida pelo carro e depois a frequência percebida durante o afastamento. Essa foi a frequência emitida pelo carro. Agora vamos ouvir a frequência percebida durante o afastamento. E aí, aqui embaixo, a gente consegue simular também, né? Utilizando esses valores. Qual seria o que a pessoa ia ouvir aproximadamente, né? O carro se aproximando e se afastando dela. Vamos lá. Mais uma vez. Então, esse constitui um exemplo simples, né, da aplicação do efeito Doppler, que tem aplicações também, inclusive para outros tipos de onda, como a onda eletromagnética e a luz. Até a próxima aula.